Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje a gente vai para Paris, mas não para ver a Torre Eiffel ou passear pela Champs-Élysées com um croissant na mão. Vamos explorar um lugar que é ao mesmo tempo um parque, um museu a céu aberto e dizem um dos cemitérios mais assombrados do mundo, o Père-Lachaise, com mais de 300 mil corpos enterrados. Esse jardim, digamos assim, dos mortos, abriga túmulos de pessoas famosas como Jim Morrison, Oscar Wilde e Edith Piaf, mas também guarda histórias de fantasmas, rituais macabros e até mesmo um desafio sobrenatural que ninguém até hoje conseguiu completar. Aqui, cada túmulo parece sussurrar um segredo e ao ar carrega uma energia que faz os visitantes se arrepiarem. Aqui no Mistérios do Tempo, a gente traz os fatos com veracidade e aquele toque de mistério que vocês adoram. Então, peguem um chá quente, apaguem as luzes e preparem-se para essa jornada sombria, porque hoje é dia de desvendar os segredos do cemitério Père-Lachaise. Vlad, solta a vinheta. Pessoal, o cemitério Père-Lachaise ele está localizado no 20º arrondissement de Paris e é o maior cemitério da cidade, com 44 hectares, isso é, mais de 5 mil árvores de 100 espécies diferentes, 70 mil túmulos e um cenário que parece um parque assombrado. Ele foi inaugurado em 21 de maio de 1804 por ordem de Napoleão Bonaparte, que enfrentava um problema gravíssimo, que eram os cemitérios do centro, como o famoso cemitério dos Inocentes, que estava lotado, né? Então muitos corpos eram jogados em valas comuns, algumas com até 1.500 pessoas empilhadas ou armazenadas em casas de ossos nas paredes, como nas catacumbas de Paris, por exemplo, que hoje atraem milhões de visitantes. Agora você imagina o cheiro desses lugares, né, com o medo constante de doenças como a peste, que matou milhares no século anterior, se espalhando pela cidade. Napoleão então decidiu criar novos cemitérios fora do centro, e o Père-Lachaise foi o pioneiro projetado pelo arquiteto Alexandre Théodore Brongniart, como um jardim inglês, uma ideia inovadora na época, com caminhos sinuosos, árvores frondosas e túmulos que parecem verdadeiras obras de arte, misturando também os estilos góticos, neoclássico e arte nouveau. Referente a cemitérios, pessoal, nós temos aqui também no canal alguns vídeos falando sobre cemitérios possivelmente assombrados ou não. Um deles é o Cemitério da Consolação, que foi bastante visto por vocês e pedido também aqui no canal. Então eu vou deixar esses links para vocês também lá no nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado por nós quando sai vídeo novo. Não é um grupo de interação, é um grupo de aviso, tá, gente? Muita gente entra, sai, reclama porque não pode comentar, mas ele é um grupo somente para avisos, tá bom? Porque eu sei que nem sempre o YouTube recomenda para vocês no nosso canal, muitos inscritos não recebem a notificação e por aí vai. Enfim, o nome do cemitério Père-Lachaise vem de François de Lachaise, um padre jesuíta que foi confessor do rei Luís XIV. Ele viveu no terreno no século XVII, transformando ele num retiro espiritual cercado por vinhedos. Mas no começo, Père-Lachaise não era exatamente um sucesso. Como ficava num bairro pobre e distante do centro, os parisienses o viam como um lugar humilde demais para suas ricas famílias. Então, em 1804, no primeiro ano, só 13 pessoas foram enterradas lá, e até 1815 esse número não passava de 2.000 pessoas. Para mudar isso, as autoridades tiveram uma ideia que foi, no mínimo, controversa. Eles transferiram os restos mortais de pessoas famosas, como os amantes medievais Abelardo e Heloísa, cuja história de amor trágico inspirou lendas por séculos, e também os escritores Molière e La Fontaine, que eram gigantes da literatura francesa. A transferência gerou polêmica porque os túmulos originais eles estavam em mosteiros sagrados, e muitos acusaram o governo de profanação, mas mesmo assim
a estratégia deu certo. Em 1830, o Père-Lachaise já tinha 33 mil túmulos e hoje estima-se que mais de 1 milhão de pessoas estejam sepultadas lá, sem contar as cinzas no columbário, um espaço dedicado para urnas de cremação. O cemitério ele também foi palco de eventos históricos pesados, tá, gente? Durante a Comuna de Paris, por exemplo, em maio de 1871, aconteceu a Semana Sangrenta, que foi uma batalha brutal entre os comunardos, que lutavam por igualdade social, e o exército francês, que massacrou cerca de 20 mil pessoas em uma semana. No Père-Lachaise, 147 revolucionários foram encostados no muro, hoje chamado Mur de Fédérés, e executados lá sem piedade. As marcas de balas ainda estão lá e o local se tornou um memorial vivo, onde cerimônias anuais reúnem ativistas e curiosos, carregando uma energia de luto e resistência que dizem os espíritos dos comunardos nunca deixaram apagar. Hoje, o Père-Lachaise é o cemitério mais visitado do mundo, com mais de 3 milhões de turistas por ano, atraídos tanto pela história quanto pelas lendas de assombrações. Mas será que essas árvores centenárias escondem mais do que sombras? Vamos descobrir. E agora, galerinha, vamos para o que a gente ama mais aqui no Mistérios do Tempo, o lado sobrenatural do Père-Lachaise. Com mais de 1 milhão de corpos e tanta história, não é surpresa que esse cemitério seja um verdadeiro hotspot de assombrações. Então, nós vamos começar com uma das lendas mais famosas, a de Jim Morrison, o lendário vocalista do The Doors, que morreu em Paris no ano de 1971, aos 27 anos de idade, foi sepultado lá. O túmulo dele é um dos mais visitados, coberto de grafites, beijos e até oferendas como cigarros e garrafas de uísque são deixadas por fãs até os dias de hoje. Dizem que à noite o espírito de Jim aparece vagando entre as sepulturas, uma figura translúcida com cabelos longos que parece observar os visitantes e lembra bastante a aparência do Jim Morrison. Alguns relatos também falam sobre sussurros de músicas como Light My Fire, ou sentindo também um cheiro forte de incenso e álcool, como se o Jim estivesse revivendo os seus dias de rockstar. Em 2007, rumores de uma tentativa de exumação do corpo para confirmar a causa da morte, que até hoje é um mistério, podem ter perturbado seu descanso, aumentando então os relatos de aparições. O túmulo já foi tão vandalizado que hoje tem uma grade e uma segurança vigiando. Será que o espírito de Jim não encontra paz por causa da fama que o persegue até mesmo depois de sua morte? Deixa aqui para mim a sua opinião no comentário. Outro fantasma famoso é o de Adolphe Thiers, primeiro-ministro francês do século XIX, que morreu em 1877 e foi enterrado bem perto do Mur de Fédérés, que é aquele muro complicado lá, né? Dizem que ele não gosta de visitantes curiosos e as pessoas que passam por lá já sentiram suas roupas sendo puxadas ou ouviram um resmungo grave, como se Thiers estivesse repreendendo os intrusos. Guardas do cemitério afirmam que em noites de tempestade eles veem uma figura vestida com um casaco antigo, andando entre os túmulos e desaparecendo quando se aproximam. Alguns acreditam que Thiers, conhecido por sua rigidez e por sua participação na repressão da Comuna de Paris, ainda patrulha o lugar para manter a ordem, talvez carregando a culpa ou a energia daquele massacre brutal que ele participou. O que vocês acham disso? Deixa também para mim no comentário. Uma história bem triste é do escritor Marcel Proust, que morreu em 1922, aos 51 anos de idade, e foi sepultado num túmulo discreto no Père-Lachaise. Ele era homossexual numa época em que isso era um tabu enorme, e o seu último desejo era ser enterrado ao lado do seu amante Alfred Agostinelli, que faleceu tragicamente num acidente de avião em 1914, mas a família de Proust não permitiu. E agora dizem que o espírito dele sobe do túmulo todas as noites procurando o amante que talvez nunca vai encontrar. Visitantes também deixam castanhas no formato de coração no túmulo dele, como um gesto de carinho, mas alguns relatam escutar um choro baixo ou ver uma sombra curvada, como se Proust carregasse a dor da solidão eterna. Sua obra-prima, Em Busca do Tempo Perdido, fala sobre memórias e saudade. E será então que seu espírito ainda vive preso a essas emoções?
Quero a sua opinião quanto a isso. E tem uma lenda, gente, também, que é de arrepiar até os mais corajosos. Elizabeth Demidov-Stroganova, uma condessa russa que viveu em Paris e morreu em 1818 aos 39 anos, ela deixou um desafio macabro no seu testamento. Quem conseguisse passar 365 dias e 366 noites dentro do seu mausoléu, ao lado do seu corpo, herdaria uma fortuna de 2 milhões de francos, uma quantia gigantesca para a época. Muitos tentaram, atraídos pela promessa de riqueza, mas ninguém conseguiu. E essa história é verdadeira, tá, gente? Confirmado pelo pessoal do cemitério. Quem entrava no mausoléu dizia que sentia a vida sendo sugada, como se o espírito da condessa estivesse lá drenando a energia deles. Alguns até juraram ter visto uma dama de branco rondando o cemitério, que seria então Elizabeth procurando mais candidatos para o seu desafio. Em 2015, um turista passou uma noite no mausoléu e saiu gritando, dizendo que viu a condessa flutuando acima do caixão, com olhos brilhantes e um sorriso frio que parecia sussurrar: "Fique comigo". Há quem diga que ela pode ser uma vampira, por causa de detalhes do mausoléu, como cabeças de lobo esculpidas, e também o número 8, que supostamente simbolizava o vampirismo na cultura eslava. Hoje, o cemitério ele proíbe qualquer um de tentar o desafio, não é mais permitido, mas ainda recebe cartas de pessoas querendo enfrentar a condessa, como se o espírito dela continuasse a atrair os corajosos ou os imprudentes. E vocês, pessoal, teriam coragem de tentar? Olha que o desafio é complicado, hein? Outra assombração que mexe com o coração é a de Adelaide Paillard de Villeneuve, a primeira pessoa enterrada no Père-Lachaise, uma garotinha de apenas 5 anos que morreu em 1804. Na tradição francesa, a primeira pessoa enterrada no cemitério se torna guardiã das almas do lugar, uma espécie de protetora, ou às vezes até mesmo vingadora, dependendo do seu humor. O túmulo original dela não existe mais, muito antigo, não existe mais, mas um coveiro, com pena de jogá-la numa vala comum, teria enterrado ela secretamente na divisão em alguma parte do cemitério. Desde então, visitantes dizem sentir uma presença infantil, ouvir risadinhas ou passos leves, e há também quem deixe flores, ursinhos e brinquedos no local onde ela supostamente está sepultada. Em 2019, uma equipe de caçadores de fantasmas capturou um EVP, uma voz eletrônica, né, com uma voz infantil, dizendo "jogue comigo", reforçando a ideia de que Adelaide ainda ronda o cemitério, talvez procurando companhia após mais de 200 anos de solidão. Imagina que triste, uma garotinha que nunca cresceu, buscando amigos entre os vivos e também entre os mortos. O poeta e dramaturgo Oscar Wilde, ele foi enterrado em 1900 no Père-Lachaise e também é alvo de lendas. O seu túmulo tem uma escultura de um anjo alado desenhada pelo artista Jacob Epstein e é um dos mais famosos do cemitério, cobertos de marcas de batom deixadas por fãs apaixonadas. Dizem que à meia-noite o espírito de Wilde aparece rindo e recitando poemas como se estivesse num palco invisível. Visitantes também já relataram sentir um perfume doce de rosas ou ouvir versos flutuando no ar, como se ele estivesse celebrando a sua liberdade eterna, longe dos julgamentos que enfrentou em vida. Em 2011, uma barreira de vidro foi instalada para proteger o túmulo dos beijos, mas alguns dizem que isso só foi o espírito de Wilde aparecer mais, como se ele estivesse zombando das tentativas de silenciá-lo. Outra figura assombrada nesse cemitério é da cantora Edith Piaf, que faleceu em 1963, conhecida como Pequeno Pardal da música francesa. O seu túmulo simples atrai fãs que cantam La Vie en Rose em sua homenagem, mas alguns dizem também ver uma silhueta frágil com um vestido preto, como se Edith ainda estivesse cantando para quem a visita. Em 2003, um busto foi colocado no túmulo para celebrar os 40 anos da sua morte, e desde então os relatos de aparição aumentaram ainda mais. Será que ela voltou para agradecer o carinho dos fãs? Mistério, né, gente?
E tem mais, o compositor Frédéric Chopin, enterrado em 1849, também tem sua cota de mistérios nesse lugar. Fãs relatam ouvir melodias suaves de piano ecoando perto do seu túmulo, como se Chopin ainda estivesse compondo do além. Ele faleceu aos 39 anos de idade por causa de uma tuberculose, e ele pediu que seu coração fosse levado para Varsóvia, na Polônia, e até hoje está preservado numa igreja lá. E muita gente acredita que lá na igreja ele também é visto, será mesmo? Por fim, gente, o Père Lachaise tem uma fama sombria por causa de rituais. Guardas já encontraram sinais de missas satânicas também feitas depois do horário de funcionamento, com velas pretas, símbolos estranhos e ossos espalhados por lá. Uma prática que remete à longa história de ocultismo em Paris, como a Société Théosophique do século XIX, acho que é assim que se pronuncia, tá, gente? Que reunia místicos e estudiosos do sobrenatural. Em 2008, um grupo de turistas também filmou uma figura encapuzada no muro de Federese, e o vídeo viralizou na internet com especulações de que seria realmente alguns espíritos dos comunardos ou um praticante de magia negra, por exemplo. Alguns acreditam que esses rituais eles despertam os mortos, criando um ciclo de assombrações que nunca termina. E para fechar essa história, algumas teorias dizem que o Père Lachaise é um lar de vampiros e também de bruxas. Essas ideias podem ter vindo de lendas medievais francesas sobre os revenants, mortos-vivos, que voltavam para assombrar os vilarejos, uma crença trazida por imigrantes ao longo dos séculos. Detalhes como as cabeças de lobo no mausoléu de Edith de Midolph reforçam essa teoria. E há quem diga que o cemitério é um portal para o sobrenatural, onde as barreiras entre os mundos são mais finas. Vocês acreditam nisso? Então, meus misteriosos, o que a gente aprendeu hoje? O que é fato? O cemitério Père Lachaise ele foi criado em 1804, ele abriga mais de 1 milhão de corpos e foi palco de eventos históricos como a Comuna de Paris, com a Semana Sangrenta, que matou 20 mil pessoas. Desde então, visitantes e guardas relatam fantasmas como Jim Morrison, Adolphe Thiers, Marcel Proust, Elisabeth Demidov, Adelaide Parlart, Oscar Wilde, Edith Piaf e até mesmo Frédéric Chopin, além de rituais satânicos que podem estar alimentando essas assombrações também. Em 2020, debates sobre fechar o cemitério à noite por causa de vandalismo e fenômenos sobrenaturais reacenderam a sua fama sombria. Alguns acreditam que o cemitério é realmente assombrado, muito assombrado, por causa das mortes também violentas que aconteceram e da energia acumulada, enquanto outros dizem que tudo não passa de lenda criada para atrair os 3 milhões de turistas que visitam o lugar todos os anos. Aqui no Mistérios do Tempo, a gente traz a verdade misturada com o mistério para vocês refletirem. Será que o espírito de Père Lachaise estão presos ali ou são apenas ecos da nossa imaginação? E vocês, teriam coragem de passar uma noite no mausoléu da Condessa ou de brincar com a pequena Adelaide? Deixa aqui pra gente nos comentários o que vocês acham. E se já visitaram esse lugar, gente, que é incrível, deixa aqui pra gente também a sua experiência, tá? Os parisienses, eles deixam cigarros para Morrison, flores para Piaf, poemas para o Oscar Wilde e até partituras para Chopin. Então, como se vocês quisessem também levar alguma coisa para ofertar aos falecidos. Então, tem gente que tem esse costume até os dias de hoje, não só em Paris, tá bom, gente? Pessoal, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem porque meu francês não é bom mesmo. Então, se eu falei alguma palavrinha errada aqui, dá uma desculpa aqui para a Bruna, tá certo? Deixa seu comentário, o seu joinha também, deixa pra gente alguma coisa, nem que seja um coraçãozinho, uma florzinha, porque isso já faz com que o YouTube recomende mais ainda o nosso canal. E um recadinho rápido também. Se você gosta de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, conheçam também o nosso outro canal aqui na plataforma, chamado Castelos do Tempo. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, porque isso é muito importante para nós, tá bom? Um beijo grande para cada um de vocês e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!